Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas. Hoje nós vamos falar sobre vasos frágeis mais fortalecidos. Se encontra em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 18, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro é a mensagem, né? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo continua tratando aqui sobre o ministério cristão, que apesar de todo sofrimento e perseguição, traz em si mesmo um grande tesouro, que é a boa nova do Evangelho. Ele vai agora falar sobre essa instrumentalidade humana que é usada por Deus para levar a mensagem de paz, o tesouro em vasos de barro. Veja o senso de humildade e confiança do apóstolo em observar sua condição humana, mas que experimenta uma glória de ser portador da nova aliança de Deus com o homem. Somos fracos e frágeis em nosso corpo físico, como um vaso que pode se quebrar a qualquer momento, mas que transporta a excelência do poder de Deus. O poder está, portanto, sempre nas mãos de Deus, e nunca nas mãos humanas, até mesmo de um líder na igreja. Esta é sempre a maneira de Deus agir, de modo que tudo que é de fato útil e aproveitável eternamente é realizado por ele, por intermédio dos que são fracos e humanos. Paulo vai mais uma vez falar da condição de sofrimento humano, nossa verdadeira realidade. Apesar de aparentemente nos sentirmos fortes e cheios de vitalidade, somos vasos extremamente fracos e inúteis, se não formos sustentados por Deus mesmo. Somos todos, e Paulo se inclui em primeiro lugar, atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ele havia passado por tudo isso em seu ministério. Pressão física, emocional e espiritual, como se estivesse levando em seu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus pudesse se manifestar no corpo. Cristo sempre esteve ao seu lado, por isso mesmo não se sentiu angustiado, desanimado, desamparado, nem destruído. Qual seria a razão para não desanimar desse árduo ministério de levar o tesouro a todas as pessoas? Ele responde dizendo que é pelo Espírito da fé. Conforme está escrito, eu criei, por isso é que falei. Referindo-se ao Salmo 116, versículo 10. Salmos, capítulo 116, versículo 10 diz assim: Eu criei ainda que disse, estive sobremodo aflito. Esse é o alimento diário de cada crente, que com uma fé genuína tem condições de falar da graça de Deus e superar todas as tribulações. Essa fé age na vida do crente de forma presente, mas também o leva para o futuro, na certeza da ressurreição. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Portanto, o grande propósito do nosso ministério é a glória de Deus. E esta razão para o apóstolo Paulo tornava firme e inabalável a sua esperança a ponto de suportar todos os infortúnios, para que Deus fosse honrado em todos os lugares. Mas a graça de Deus é tão abundante que, apesar de ser a sua glória, o objetivo final, durante a caminhada, o amor entre os irmãos cresce, e outros também são beneficiados pelo mesmo amor de Deus.
Quando a graça é multiplicada, mais pessoas são salvas e abençoadas. E mais Deus é honrado. A razão pela qual Paulo não desanimava era porque a glória de Deus se manifestava através do desempenho do ministério a ele confiado e se reanimava, dizendo: embora o homem exterior, o corpo físico, se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. É assim também com você? Paulo finaliza esse capítulo incentivando os crentes de Corinto a continuar a jornada cristã, comparando o que é momentâneo e o que é eterno. Embora as tribulações tenham sido severas, para ele foi como se fossem leves e breves se comparadas com o eterno peso de glória. A fé nos convoca a nos identificarmos com Cristo e seus sofrimentos, para que também possamos desfrutar de sua glória. Sim, somente pela fé podemos ver o mundo invisível, pois as coisas visíveis fisicamente são temporais, mas as que não se veem são eternas. Conclusão. A segunda Epístola aos Coríntios é uma carta muito pessoal, que demonstra toda a emoção do apóstolo Paulo. Assim como ele, todos nós somos surpreendidos diariamente por problemas e tribulações, mas ainda quando se trata do ministério cristão, passamos por perseguições e críticas de todo jeito, até mesmo internamente na igreja. Aprendemos que o consolo e o encorajamento divino estão presentes em meio ao sofrimento e às dificuldades, e que somos fortalecidos para que sejamos portadores do ministério da consolação, mas também aprendemos que o poder de Deus é manifestado por meio da fraqueza, e embora sejamos vasos de barro, levamos o tesouro conosco. Quando nos identificamos com Cristo em seu sofrimento e morte, podemos ter esperança e aguardar a ressurreição para assim experimentar a sua glória. Que Deus possa continuar falando no seu coração. Estaremos orando ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço perdão, Pai, por todos os meus pecados, minhas falhas, meus erros, ó Pai. Ó Deus, eu entro no teu trono de glória, Pai, para te pedir, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, ó Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, indo de encontro ao coração de cada um neste momento, ó Pai. Faça a sua vontade, ó Pai, na vida de cada um. Que eles possam, Senhor, ser instrumentos nas tuas mãos a cada dia, ó Pai. Pessoas usadas por ti verdadeiramente, ó Pai. Toma nas tuas mãos cada um, Senhor, e faça a sua vontade na vida deles, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém. Fique com Deus, até a próxima com mais um vídeo no canal. Deus possa continuar falando no seu coração, que você possa meditar nessa mensagem que Deus trouxe ao meu coração e eu acredito que falou tremendamente ao seu coração também. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!